Em um livro publicado em 1956, Ideologia e Economia, examinamos os conteúdos ideológicos do coletivismo e do individualismo econômico. Na análise demonstra que existia, em termos de ortodoxia e de forma sistemática, um pensamento econômico individualista e o outro coletivista. Na prática, a aplicação desses sistemas redundou em total fracasso. Nos Estados Unidos de Roosevelt, com o New Deal, e na Rússia de Lenin, com a NEP, recuaram a linha ortodoxa e marcaram para o campo do realismo econômico. Esse realismo econômico, adotado pelos dois líderes, levou em conta o fator básico, a nação considerada em suas condições objetivas, infraestrutura econômica, e subjetiva, momento histórico-social. A posição de realismo semelhante adotou a China comunista, cuja economia tende para um terreno inteiramente diverso daquele imaginado pelos teóricos da ortodoxia marxista. A posição do integralismo, diante de tais problemas, é de grande importância e se explica de acordo com a realidade socioeconômica brasileira, e a adoção de uma política de desenvolvimento para romper o nosso estado de subdesenvolvimento. O integralismo é nacionalista. Teremos de enfrentar uma questão grave que se prende a erros ideológicos e mesmo políticos na interpretação do que é nacionalismo. Se entendermos por nacionalismo econômico o isolamento do Brasil do quadro econômico mundial, então o integralismo não é nacionalista, pois entende que a nação deve viver num estado de intercâmbio permanente com outros povos. A posição integralista sobre o nacionalismo é a luta para melhorar os tais intercâmbios e não eliminá-los. Além do mais, a posição nacionalista é para nós uma posição realista a fatos concretos dentre os quais podemos lembrar. Um país subdesenvolvido como o nosso carece de técnica e capitais, frequentemente inexistentes dentro do nosso território. O volume de nossas poupanças não atende em termos econômicos, indispensáveis de nosso desenvolvimento. A nossa receita cambial origina-se de produtos agrícolas, dos quais mantivemos por algum tempo um monopólio fundado nas condições especiais de nosso clima, e que, por infelicidade nossa, coincide com as condições da África e de alguns países da Ásia. Em resumo, teremos que tomar uma posição de realismo nacionalista e não de xenofobismo. Assim estaremos usando o nacionalismo como uma arma para o nosso desenvolvimento, e não como um empecilho. O ideal de isolamento e autossuficiência já foi atingido por todas as tribos indígenas, e não há dúvidas que existe uma incompatibilidade marcante entre o isolamento e o progresso. Numa época em que a África e a própria China comunista disputam os capitais disponíveis, a posição brasileira parece de uma inconsequência histórica, se vendendo para o neocolonialismo por migalhas. De maneira geral, entendemos o nacionalismo econômico da seguinte forma: combate às fórmulas ultrapassadas e extremas da economia, quer seja individualista liberal, quer seja coletivista socialista. Combate ao marginalismo, que é a separação entre a teoria econômica e a realidade nacional. Inclusão entre o indivíduo e a coletividade de um elemento intermediário, a nação representada juridicamente pelo Estado e limitada geograficamente pelo país. Consideração ao elemento nação, que limita um espaço para a realidade doutrinária e condiciona no tempo o problema econômico. Conceito de desenvolvimento e riqueza do Brasil, entendido de maneira dinâmica e atentando para o problema da renda nacional e do rendimento e condições de vida do povo. Defesa do relativismo econômico e negação do apriorismo ideológico de suposta validade universal. Conceituando o desenvolvimento econômico de conformidade com o Evaldo Corrêa Lima, isto é, o crescimento firme e contínuo da renda real per capita de uma comunidade, ou seja, o aumento dividido pelo crescimento demográfico da produção líquida de bens e serviços disponíveis para o consumo ou para a formação de capital, o que implica em mudanças materiais e sociais. Juntamos essa ideia com a de Celso Furtado de que a configuração do subdesenvolvimento face ao desenvolvimento é que o desenvolvimento se efetiva com a produção de novos conhecimentos científicos, e o subdesenvolvimento é sobretudo a importação e processo de assimilação da técnica predominante na época. O nosso problema é o de assimilar e nos pormos em dia com as técnicas e processos já existentes em países plenamente desenvolvidos, o que dificulta o surgimento de uma indústria nacional, com plenas condições de competir com as indústrias estrangeiras. Para atingir aos objetivos de desenvolvimento, teremos que atentar para um planejamento de longo prazo, servindo de planos específicos para áreas geoeconômicas e setores econômicos. O esforço para conseguir o desenvolvimento implica numa concentração de recursos naturais, de mão de obra, capitais e técnica,
Os nossos recursos em tais setores não são mobilizáveis a curto prazo e podem até mesmo não existir. Os estudos das economias pouco desenvolvidas, feitos pela Comissão Econômica para a América Latina, demonstraram a existência de peculiaridades comuns às áreas subdesenvolvidas. Uma das conclusões mais interessantes a que chegou a comissão é a respeito dos estrangulamentos existentes nas zonas observadas. A economia de tais lugares tende mesmo que vegetativamente a se desenvolver, mas é detida por alguns pontos chamados de estrangulamento ou gargalos de garrafa. Explicando como o economista Luiz Baldin que a expansão da produção é parecida com a marcha de um comboio marítimo. A velocidade do conjunto é comandada pela velocidade do navio mais lento. Em um comboio, a velocidade máxima não pode ir além do navio mais vagaroso, que equivale à comparação aos chamados pontos de estrangulamento na economia. A ideia do comboio de Baldin evidencia mais uma vez a afirmação de Plínio Salgado, a propósito da necessidade de uma solução em conjunto. A produção sem transporte ou transporte sem produção é padrão que infelizmente ainda ocorre na nossa economia. No caso brasileiro, os pontos de estrangulamento mais conhecidos são inegavelmente a energia, o transporte, as indústrias de base e a infraestrutura. Por outro lado, sofremos estrangulamentos setoriais como a falta de mão de obra especializada e falta de crédito. Numa concepção integralista do desenvolvimento, teremos que focar nos seguintes princípios: a visão integral do processo econômico, considerando globalmente os vários problemas e relacionando-os devidamente, análise especial das inter-relações dos fatores natureza, que são terra e matérias-primas, trabalho intelectual e físico, e capital, que é moeda e crédito, e técnica. Localização dos pontos de estrangulamentos regionais, setoriais e de conjuntura. Levantamento e plano de aplicação de recursos existentes segundo um critério de prioridades. Concepção dinâmica do processo de desenvolvimento, atentando para inter-relações do mercado interno e o equilíbrio da balança de pagamentos. Plano de industrialização, de forma a evitar a pressão sobre a base agrária e a inflação. Equilíbrio entre os vários componentes do processo econômico e controle sobre a taxa de instabilidade, comum às economias em desenvolvimento, atentando especialmente para o equilíbrio entre oferta e procura, para o equilíbrio de preços, meios de pagamento e bens produzidos para garantir o valor da moeda, produção e consumo para garantir o pleno emprego e evitar o subconsumo, industrialização e a base agrária para evitar o êxodo e garantir o equilíbrio do processo de desenvolvimento, e exportação e importação para garantir a estabilidade da balança de pagamentos. Adoção de um planejamento que considere os seguintes elementos: estimativa dos recursos naturais, humanos e de capital disponível, esquema de aplicação levando em conta o critério de prioridade, fundado na teoria dos estrangulamentos, estimativa dos impactos e ajustes de desequilíbrios gerados pelo desenvolvimento, controle permanente dos planejamentos setoriais e regionais à base de conselhos especiais dos setores e das regiões envolvidas no plano, e revisão da estrutura dos órgãos públicos, divisão mais científica das funções ministeriais e autárquicas. Finalmente, devemos criar um novo arcabouço jurídico que contribua e não impeça o desenvolvimento. O direito não deve ser um empecilho, especialmente aos novos povos como o nosso, cuja força criadora tende a estabelecer novos e revolucionários padrões de existência.